Aleluia, glória a Deus. Que lindo, né, queridos? Eu ouviria com o maior prazer vocês ainda, mais louvores. Parabéns pela dedicação aos irmãos. Parabéns. Deus continue abençoando a vida de vocês, o seu ministério. Feliz pela sua coragem, sua determinação de estar na casa do Senhor, mesmo em tempos difíceis, não é isso? A gente fica preocupado realmente, mas precisamos colocar a fé acima de tudo. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, não é isso? E entender que a nossa vida não é apenas física, né? Nós não somos só físicos, nós vamos falar sobre isso. Nós temos uma alma que precisa adorar, um espírito que é nosso caminho até a Deus. Abra sua Bíblia, queridos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu disse aos irmãos que estaria pregando hoje sobre a mente de Cristo. E 1 Coríntios 2,16 fala sobre isso. É importante a gente entender que a igreja, ela tem tantas coisas importantes. Tem armas espirituais, que a igreja tem acesso a coisas extraordinárias e que às vezes a gente não entende na sua profundidade ou na sua plenitude. A gente passa e diz coisas que a gente não entende totalmente. E quando a gente, então, está falando já há algumas semanas sobre o ministério de Cristo, hoje mais uma mensagem a esse respeito, e a gente então vai se aprofundando e vai compreendendo essa pessoa maravilhosa que vocês cantaram. 1 Coríntios 2,16. O apóstolo Paulo está lidando com uma igreja aqui, querido, uma das igrejas que tinha o maior dom, uma das igrejas mais espirituais. Essa carta é dirigida, ele fez 2 cartas a esse povo de Corinto, e eu quero ler com você aí esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você pode repetir essa parte B comigo, sem olhar a Bíblia, que é para você memorizar bem isso ficar gravado na sua memória. Olha para mim e diz assim: nós temos a mente de Cristo. Agora você vai dizer mais profundo, vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: eu tenho a mente de Cristo. Pode assentar, queridos. Queridos, o homem, ele procura resolver diversos problemas com relação às coisas que vão ficando velhas, vamos dizer assim, vão se cansando, vão ficando frágeis. E de repente a humanidade ela vai descobrindo muitos meios para ajustar muitas coisas. Por exemplo, o povo egípcio sempre foi um povo muito vaidoso. E lá naquela época já eles pensavam em muitas coisas relacionadas a cuidar do seu corpo. A preocupação deles é tão grande que eles criaram as pirâmides, que nada mais é do que hoje, como a gente vê aí no Rio, não é isso? Muitos cemitérios que já são no alto, não é isso? E as pirâmides, na verdade, eram os túmulos dos faraós. E eles criavam os materiais para fazer as múmias, entendendo que mais tarde essas pessoas poderiam ressuscitar e poderiam voltar à vida. Eles então gostariam que aquele corpo tivesse da melhor maneira possível. A sociedade ela vai se preocupando com isso. E quantas coisas já não foram criadas? Você pensa que uma pessoa, quando vai chegando à idade,
e ela vai perdendo os seus dentes, né? Por tantos problemas de saúde ou até pela idade mesmo. Então criaram as próteses. Os cabelos vão indo embora, não é isso? E aqueles que então têm a opção de comprar um telhado novo e ficam mais bonitos, não é isso? Não é isso, Márcia? Essa opção, acho que eu vou colocar, o que você acha? Brincadeira, gente. Eu já aceitei já aceitei isso já, tô de bem com a calvície avançada. Não é isso? Isso aí, para não dizer o careca, eu falei a calvície avançada, né, gente? Então, aí as coisas vão acontecendo desse jeito, e aí começam a surgir os botox, e começam a surgir órgãos que as pessoas tentam fazer. Quantos problemas de coração, quantas pessoas, né, Zaré, já teriam ido embora se não tivessem catéter? Você tem, né? Olha aí, ó. Quantas pessoas se não tivessem alguns rins, alguma coisa que já tem artificial, coração? O ser humano, ele vai procurando criar coisas que vai aumentar a sua sobrevivência, ou seja, a sua saúde. Mas como no começo dessa mensagem nós falamos, nós não somos apenas um corpo físico. Então a gente não pode apenas se preocupar e focar a nossa vida apenas numa vida física. É claro que ela é importante, porque é o corpo físico que carrega a alma e o espírito aqui dentro. Não adianta a gente estar com muita vontade de adorar, com a comunhão com Deus extraordinária, se o nosso corpo não estiver bem, a gente vai ficar em casa, porque a perna está inchada, porque não consegue andar. Então é importante que nós, como ser humano, haja um equilíbrio, nós possamos cuidar de cada área da nossa vida. Hoje eu vou falar mais de alma, mas é importante que a gente cuide da nossa parte física, sim. Se você pode caminhar, se você pode, acha interessante você ir para uma academia e você se exercitar, você deve se cuidar com a sua alimentação e não comer, não é isso? A dieta da lua, fazer dieta da lua, comer tudo menos a lua, não é isso? Você precisa realmente não ficar de olho na televisão e aceitar tudo que eles impõem, não é isso? iFood e começa, não é isso? Pedir tudo. Não, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa avaliar o que nós estamos colocando, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo e que nós temos uma responsabilidade em cuidar do nosso corpo. Assim como temos também uma responsabilidade em cuidar dos nossos relacionamentos, quem está conosco, quem fala ao nosso ouvido, quem está diante dos nossos olhos, quem escolhe isso é a gente. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, não é isso? Orar, jejuar, ler a Bíblia. Nessa correria toda, como que às vezes fica difícil, né? Nós precisamos encontrar tempo, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, debaixo do firmamento. Mas hoje nós queremos falar sobre a mente. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quando eu começo a pensar na nossa mente, queridos, eu começo a olhar quantos problemas nós temos mentais na nossa sociedade. Nós temos pessoas que já nascem com a cabeça deformada, porque na sua geração teve problemas, então ela já traz um pensamento totalmente deformado. Uma pessoa que vai precisar ser cuidada. E quantas pessoas às vezes nascem normais e depois passam a ter problemas? Quantas pessoas antigamente ficavam internadas, ficavam jogadas lá, porque a família não... O processo era assim. Depois do Fernando Henrique para cá, se mudou, as pessoas começaram a ser medicadas, a família comprar o remédio e a família cuidar. Mas antes tinha os hospícios, os manicômios, em que as pessoas ficavam piores, porque uma atacava a outra, era complicado demais isso. Mas isso nós estamos falando de um grau muito elevado. Mas existem graus menores
e que a gente consegue conviver na sociedade. E às vezes você vê quantas pessoas se machucando umas às outras. Paulo, quantos conflitos nos trabalhos, pessoas que não suportam serem chamadas, serem corrigidas, um diálogo com o seu superior, pessoas na sociedade que não falam com os seus vizinhos, não se relacionam bem no bairro onde moram, e muitas vezes dentro das nossas igrejas. Isso são problemas emocionais, são pessoas que não sabem lidar com emoções, porque a sua mente não está preparada, não se preparou para lidar com as suas emoções. E o apóstolo Paulo, quando está falando isso, você vai ver depois, logo após, no capítulo 4, que ele está tratando de meninos da fé. Por isso ele está chamando a igreja de Coríntios a atenção no sentido pesado da palavra mesmo, puxando a orelha deles, para que eles não sejam meninos na fé, mas sejam maduros, porque maturidade não está associado a cargo eclesiástico. Maturidade não está associada a tempo de igreja. Maturidade não está associada a fama, a dinheiro no banco. Maturidade fala de uma pessoa que tem o conhecimento e tem a sabedoria, porque ele sabe como usar esse conhecimento. Quantas pessoas conhecem? Quantas pessoas têm um alto grau, um alto nível, mas não conseguem se controlar, não conseguem controlar as suas emoções e estão sempre prontos a ofender, a lançar uma palavra de ofensa a um, a outro, porque, como eu sempre digo, você só dá aquilo que você tem, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa abre e se expressa, ela se mostra o que está lá dentro no seu avesso. E muitas vezes está bem trajada. Está às vezes num lugar sensacional, num alto nível padrão da sociedade. Mas lá dentro ela é doente. Doente emocional. Isso num grau menor não chama muita atenção da gente, porque a pessoa cria personagens e eles de repente aparecem muito bem, dialogando, conversando. Mas há momentos em que aquilo vai se aflorar e a pessoa vai mostrar quem ele é. Quer ver um local que você conhece quem ele é? Hoje o pedreiro que estava trabalhando lá em casa e que eu trabalhei o dia todo com ele. Vocês não fazem ideia como que eu estou cansado hoje. E de ontem também, que não foi um dia fácil. Agora sexta-feira eu estava pescando, né? Sexta-feira eu estava na benção. E as pessoas no campo de futebol falando muito palavrão. E eu falei, tá vendo? No futebol você conhece quem é quem. Porque a pessoa se solta. E às vezes por causa de um gol, por causa de uma bola, ele ofende. Como o rapaz, alguns tempos atrás, no outro rebaixamento do Vasco, o rapaz subiu lá no estádio para se jogar, porque o time dele estava sendo rebaixado para a segunda divisão. São coisas que acontecem no nosso meio. E a gente começa então a pensar sobre a mente, que é uma área da alma. Quando a Bíblia diz, nós somos ganhadores de alma, o Senhor vê a nossa alma e a gente para pensar, o que é alma então? Se eu falo tanto em alma, pare para pensar se você teria uma resposta. O que é alma para você? Alma é a mente, são os seus pensamentos. Essa pessoa que está aí sentadinha me olhando, prestando atenção à mensagem, você que está na rede social aí, a sua alma, ela é a sua mente. Por isso que no grego, ela não é escrito alma no grego, é escrito psique. E dessa palavra vai surgir os que cuidam da mente, que são os psicanalistas, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Dessa raiz dessa palavra, porque cuidam da mente. A mente humana é algo extraordinário, querido.
as divisões que nós temos no cérebro, as partes físicas, as partes cognitivas que são de elétrons, que mandam mensagens para o corpo, que soltam enzimas no corpo através do que você está pensando. Isso é extraordinário como Deus fez o ser humano. Pare para pensar nisso. Você pensa em alguma coisa, você olha para alguma coisa e correm lágrimas nos seus olhos. Isso é fantástico. A Bíblia diz que um coração alegre, e está falando, claro, do pensamento, é poético, isso está falando da mente. Um coração alegre aformoseia o rosto. Que fantástico isso. Você coloca um pensamento bom e o seu rosto muda. Ou você pensa numa coisa triste e o seu semblante se fecha. Isso é fantástico. Isso, durante um minuto de alegria é uma coisa. Agora você imagine uma pessoa que passa horas e horas, dias e dias, pensando em coisas tristes, trazendo à sua mente coisas tristes. Jeremias, ele falou: eu vou trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, contentamento. Perfeito. Lá atrás Jeremias já tinha entendido isso, querido. E aí a Bíblia vem ensinando para ele, ensinando para nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, esses sentimentos prejudicam a gente. Esses pensamentos matam a gente e aos poucos. É muita ansiedade. O estresse tem matado muitas pessoas. E pessoas nossas também, querido. Pastores, que há um tempo atrás aí parece que diminuiu, né? Pastores se suicidando. São homens de Deus que cuidavam do espiritual, da igreja, mas estavam esquecendo de si. Por isso eu quero pedir a você hoje: você cuida do seu esposo, da sua esposa, parabéns. Você cuida dos seus filhos, aleluia. Você cuida de muitas pessoas, você tem um amor, se preocupa com as outras pessoas, parabéns. Agora, não esqueça de você. Eu queria até te convidar para você fazer assim, ó, você. Faz assim com o braço, por favor. Entenda e fala assim: eu me amo. Você precisa se amar, querido. Você precisa cuidar de você. Porque você está com você 24 horas por dia. Sabe, se você não se preocupar com você, se você não der valor a você, você é a primeira pessoa que precisa fazer isso. Porque às vezes a gente quer o valor, mas a gente mesmo não está se dando valor. A gente se esquece, a gente se abandona. A gente cuida do carro, não é isso? A gente cuida da bicicleta. Vamos levar para encher esse pneu que está muito vazio, mas a gente mesmo está com o nosso pneu murchinho e não cuida. A gente se preocupa com a nossa casa. Final de ano está chegando, vamos pintar a casa para ficar bonita. Mas lá por dentro a gente está cheio de reboco. As coisas estão caindo lá por dentro. A gente está se arrastando lá por dentro, mas só que ninguém está vendo. E a gente deixa, ninguém está vendo. É como a história que às vezes a gente olha o sapato. Tá tudo bem. E a meia tá furada, mas ninguém tá vendo. Vou colocar assim mesmo. Não é isso? Gente. A roupa tá por dentro, ninguém tá vendo. E a alma ninguém tá vendo. Mas eu tô vendo. Você tá vendo como que o negócio tá. E às vezes a gente fica pensando assim, né, querido? Se a gente fosse mais culto, se a gente fosse mais inteligente, já imaginou? Se a gente tivesse uma mente do Albert Einstein, é um homem
o criador da relatividade. Não é isso, Paulo? Tem que ter maior cuidado para falar isso. Professor ali, a internet ali, não é isso? Se a gente tivesse uma mente do Carlos Drummond de Andrade, um escritor famoso, quantos homens inteligentes na história, se a gente tivesse a mente dessas pessoas que estudaram tanto, que leram tanto, onde é que a gente ia chegar, hein? Será que a gente ia acreditar mais na gente? A gente ia se arriscar mais? A gente ia avançar mais, em vez de às vezes ficar vendo as oportunidades e achando que só aquela pessoa que tem direito, que só um outro que vai fazer? Eu esqueci o número e é para repetir exato para vocês. Eu cuido de uma moça lá na clínica. E ela falou que o esposo dela está estudando há 2 meses para fazer uma prova. E ele conseguiu ficar em 20º. Parece que mais de 120 mil pessoas, uma coisa assim. É muita gente. Eu falei, ele foi o 20º. Eu falei, meu Deus, esse homem é muito inteligente. Querido, então a gente fica pensando, aonde a gente poderia chegar se a gente não deixasse os nossos traumas, as palavras contrárias que dizem, você não vai conseguir. Vai abrir um bar ali, Amélia? Tem um montão de bar por aqui, tem um montão de barzinho por aqui, você vai vender o que aqui? Faz isso não. Olha aí, ó, revelamento, hein? Não é isso? Então olha aí, não faz isso não. Querido, agora, quantos projetos já apareceram assim na sua mente, para você fazer as coisas que vão gerar saúde financeira para você, e você vai ter uma vida mais tranquila, vai poder ajudar a gente, vai poder ajudar outras pessoas, e você vai ficar mais tranquilo, porque dinheiro atrapalha no relacionamento, sim. As mulheres ficam querendo ter um montão de coisa e não conseguem. Não, mas atrapalha sim, meu querido. Não é isso, Java? Não é isso, Saré? Atrapalha, gente. Então a gente precisa investir, precisa acreditar na gente. E se a gente tivesse essas mentes extraordinárias com a gente, seria tão bom, né? Deixa eu te dar essa boa notícia. Nós temos a mente mais extraordinária com a gente. Melhor que do Carlos Drummond. Melhor que do Albert Einstein. Melhor do que esses homens que você até pensou nomes aí que eu não pensei. Muito melhor. O apóstolo Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Querido, que privilégio. Que privilégio saber que a mente mais extraordinária de todos os tempos, o homem que pisou aqui na terra, que teve o maior sucesso, o homem que foi o maior exemplo, o homem que mudou a história, o calendário mudou depois dele. Para tudo, começa a zerar, conta depois dele, porque ele mudou até o calendário. É antes dele e depois dele. Louvado seja o nome do Senhor. É o próprio Deus com a mente infinita, sem limite. Não tem negócio de HD, de limite, não. De tera e essas coisas, não. É muita potência, é ilimitado. A experiência que ele tem. E quando a gente tem acesso a tantas memórias, não é isso? Do computador, do celular. E a gente entender que a gente tem acesso à mente de Cristo. Ele esteve com os discípulos, ensinando os discípulos como falar, como proceder. Entenda uma coisa, querido, não há circunstância, grave isso por favor, você pela internet, grave isso. Não há circunstâncias que você vai passar, que Cristo não tenha uma solução para te ajudar. Ele passou por todas e sempre foi vitorioso. Imagine
Ele diante daquele povo que queria apedrejar e pergunta para ele: com que autoridade tu faz essas coisas? E se ele diz, de Deus, as pedras iam em cima dele. Se ele fala do homem, estava desacreditado. Ele então, querido, numa situação difícil, ele faz uma outra pergunta. Se vocês me responderem essa pergunta, eu respondo a de vocês. O batismo de João é do céu ou é da terra? Eles ficam perdidos, porque se falasse que era do céu, ele fala, então por que vocês não acreditam em mim? Ele me batizou. E se diz que é da terra, eles mesmos seriam apedrejados, porque todo mundo sabia que João Batista era um profeta de Deus. Há circunstâncias que nós não precisamos responder, porque são ciladas. E a mente extraordinária de Cristo soube se sair de situações como essa. Como se sair diante de uma situação que uma mulher prostituta, que acabou de ser pega em adultério, e que a lei de Moisés mandava apedrejar. Como sair de uma situação dessa, querido? E quando levam até ele para colocar uma pegadinha realmente, para colocar ele em dificuldade, e perguntam, o que é que eu devo fazer? Como se eles fossem muito obedientes, como se eles fossem servos, e o que Jesus falasse, eles estivessem dispostos a fazer. Como se sair? Como você se sairia numa situação dessa? Verdade mesmo, pode apedrejar, porque está aqui, ó. Está aqui na lei de Moisés. Foi Moisés que escreveu, apedreja. Ou então você diria, não apedreja. Mas por quê? Não apedrejar por quê? Como que você sairia dessa? Mas ele, sua mente extraordinária, entenda, aprenda com Jesus. Ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele não é precipitado. Ele não responde com soberba. Ele não se sente pressionado pela multidão, pelos líderes religiosos, pelo inimigo que certamente estava ali perto. Ele não se sente pressionado, ele sabe quem ele é, ele tem segurança de si. Ainda vai, escrever ainda. Entenda isso, querido. Por que às vezes a gente é tão afoito? Por que a gente é tão desesperado para querer tomar decisão? Por que a gente quer fazer tudo com tanta rapidez? Porque o mundo é assim. Nós não somos guiados pelo mundo. O nosso exemplo não é o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não podemos viver na onda. Porque a internet é tudo muito rápido. Não. Ele está tranquilo ali, ó. E as pessoas perguntam as coisas para a gente precisa também, muitas vezes, e aí, qual a resposta? Calma, eu vou te responder. Calma. Não é isso, Márcia? Calma. Eu vou te responder. E ele então tem só ele, querido, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foram saindo dos maiores para os menores. Uma mente fantástica, uma mente extraordinária, que quando levaram a moeda de César para mostrar para ele a injustiça que se faziam com os impostos, queridos, era pior que hoje. Hoje é só quando a gente passa no pedágio aí com carro, com moto, que cobra. Antigamente não, mesmo passando a pé, tinha que pagar os impostos. Para trabalhar, né, pagava-se impostos. Hoje também, de uma forma diferente. Mas o cara estava lá na rua, o Zaqueu estava lá na rua cobrando. Estava com a sacolinha dele lá esperando. Me dá uma parte aí que você está andando pela estrada de Roma. Foi Roma que calçou isso aqui e você está pisando aqui. E quando perguntaram então para ele e levaram, é justo cobrar impostos? Ele poderia ser político nesse momento e dizer, isso é uma injustiça muito grande.
são ladrões, estão roubando, no final dos contos vão tudo para o inferno. Poderia ter dito isso, só falaria a verdade. Mas ele precisava ensinar a sair dos momentos difíceis. Então o que ele faz? Para ensinar. Ele então pega a moeda e fala: qual é o rosto que está nessa moeda aí? E eles olham e falam: é o de César, que era o imperador. É como se fosse hoje, é do Joe Biden, não é isso, lá dos Estados Unidos, é do Bolsonaro. Então ele fala: dai ao César o que é de César. Mas olha que coisa linda, querido. Mas dai a Deus o que é de Deus. Querido, que saída extraordinária. Olha, entender que nós, na hora da nossa dificuldade, na hora que a gente precisa tomar decisão e que a gente não sabe o que fazer, porque às vezes a gente não vê a luz no final do túnel mesmo. Às vezes nós estamos num labirinto que a gente vê que se a gente vai para a direita, não é isso? Se for para a esquerda está difícil, se a gente for para frente complica, a gente fica parado e para trás a gente não deve voltar. O que eu vou fazer? Querido, olhe para cima. Há uma solução em cima. Nós temos a mente de Cristo para resolver e nos ajudar a resolver nossos problemas. Entenda isso fisicamente, para isso ficar claro para você. É como se estivesse aqui, ó. Como chama aquelas gêmeas siameses, não é isso? Gêmeas são siameses? Acho que eu estou correto, sim. Elas nascem coladinha, grudadinha. Às vezes tem duas cabeças e um só corpo. Não é isso? Imagine isso, mal comparando você e Jesus. É como se estivesse aqui, ó. Você andando, ó. E ele aqui do teu lado, aqui, ó. É para a direita, meu filho, e você, ó. Volta, meu filho, e você, ó. Para, meu filho. Não fala nada, fica quieto, só ouve. A resposta é essa, fala isso, ó. Querido, nós temos a mente de Cristo. E às vezes a gente não utiliza. Quando a gente esquece muita coisa, a gente corre no celular para buscar nas memórias. E tudo bem, tranquilo. O progresso está aí para a gente nos ajustar mesmo, mas a gente pode. Por que a gente não pode gravar a tabuada mais? Por que fizeram isso com os estudantes? Essa covardia, né, Paulo? Pergunta a tabuada para a garotada. Hoje a garotada não sabe 3 vezes 6, 4 vezes 8. E aí tem um garoto aí que brinca, que responde tudo errado e o pessoal xinga ele, né? E fala assim, acertou, não é isso? Que triste, gente. Que coisa triste. As datas importantes não se sabem mais. E a gente deixa de usar a nossa mente. Hoje, com tanto conhecimento, quando eu era garoto, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que comprar uns livrinhos que falavam 4 linhas. Eu até gravei hoje sobre... Eu fiquei todo alegre quando ganhei meu livro de pesquisas. Era 4... não sei quem vai lembrar disso, que é do meu tempo aí. Eram 4 edições que tinha, número 1, 2, 3 e 4. E um falava de história. Eu lembro até hoje, quando eu vi falando sobre Pelé, 5 linhas, gente. Edson Arantes do Nascimento, nasceu em 3 Corações. Fiquei maravilhado. Olha quanta informação, gente. Hoje você vai para a internet, naquela Wikipédia lá, tem um monte de coisa, informações sobre as pessoas. Quantas informações sobre a nossa história, de quantas coisas aconteceu. Isso serve como alicerce para a gente entender muitas coisas que acontecem hoje. Não pense que Jesus
quando abriu mão de não deixou de ser Deus, mas abriu mão de sua divindade, de ser usado como Deus, a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Imagine José treinando ele em casa, ensinando a lei para ele. Você precisa gravar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ensinando o menino. Quando chega com 12 anos de idade, ele está diante dos doutores. Lembre que ele não estava usando da sua divindade. Lembre que o Espírito Santo ainda não havia surgido o momento do batismo. Que o ministério dele não tinha sido inaugurado. É um menino de 12 anos, crescendo na graça e no conhecimento, com uma mente focada na Bíblia, porque estava entendendo o seu propósito. E os doutores perguntam. Sexta-feira, à noite, eu fui para o Acajove. No Acajove não, fui para Mantiqueira, para o seminário, ouvir a apresentação das pessoas. E diante de uma banca de 3 professores do seminário, diretor do seminário, a pedagoga do seminário, um professor do seminário e os outros alunos e familiares, ele tinha que falar 10 minutos sobre o tema que ele escolheu, chamado do TCC. Ele tinha que se explicar e depois responder duas perguntas dos professores sobre aquele tema, querido. Jesus passou por isso. Quantas perguntas não foram feitas? Hoje, a Bíblia fala que nós, se formos perguntados sobre a nossa fé, nós precisamos responder com mansidão, responder da melhor maneira possível. A nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que principalmente nós vivemos, porque o maior ensinamento não é esse que eu estou fazendo aqui agora. Não, é só meia hora, 40 minutos. O maior ensinamento é quando vocês me verem na rua. Quando vocês passarem por mim e me verem, quando vocês ouvirem falar de mim na rua, esse é o maior ensinamento. Quando eu ouvir falar de vocês, e você ouvir o seu nome, e alguém então falar, olha, verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente é um homem de Deus. Esse sim, querido, é o maior ensinamento. Estar na igreja, estar no púlpito, é só um momento de treinamento, entenda isso, querido. É só um treinamento, que a gente vem para se reunir e aprender uns com os outros, mas é lá fora que a coisa é séria, é lá fora que a gente precisa colocar tudo isso em prática, usar a sabedoria, usar o ensinamento, o conhecimento, principalmente não abrir mão da mente de Cristo. Porque a nossa mente, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou continuar com vocês na sua mente, porque a mente, ela está relacionada a muita coisa, é a sede dos pensamentos, a área da alma, porque a alma se divide em mente, vontade e emoção. Entenda isso. Por isso que você vê muitas pessoas emotivas, tomando decisões pela emoção e se arrasando. Muitas vezes ministérios são jogados fora por um momento de prazer, porque se foram colocados na balança o prazer e a emoção daquele momento, e são jogados ministérios, são jogados casamentos, são jogados toda uma vida fora, na lama, por causa de um momento, porque essa área da alma foi supervalorizada e foi simplesmente olhado o lado da emoção e não foi olhado o lado da razão, o lado da mente. Outra área importante é a área da vontade, a área da decisão. Que muitas vezes nós encontramos pessoas que não são decididas, que são levadas a tomar decisão pelo outro, porque a sua área da alma, a área da vontade, da decisão é frágil. Ele quer
fazer uma coisa e ele está em dúvida, e o outro diz faz, e ele então faz. E o outro diz não faz, e ele não faz. Ele não tem opinião própria. Ele não consulta a Deus para saber a opinião daquele que tem a mente mais extraordinária para que ele possa, Senhor, qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça nessa hora, meu Pai? E Deus certamente vai guiá-lo. Mas muitas vezes, essa área da vontade e decisão são pessoas que são influenciáveis. São pessoas que são levadas por ventos de doutrinas. São pessoas que não entendem a defender a sua própria fé, a sua própria doutrina, mas são levadas, se alguém diz que o Espírito Santo não é Deus, ele aceita. Se diz que é Deus, ele aceita. E parece que isso é muito bonito, parece que isso é educado. Não, queridos, tem horas que há um limite para as coisas. O próprio Cristo, ele teve limites. Isso não caracteriza ele como uma pessoa agressiva, como uma pessoa violenta, mas houve um momento que ele chegou lá para os cambistas e viu eles fazendo a casa de Deus de comércio. Ele falou, espera aí que eu vou mostrar um negócio para vocês. Pegou o chicote e virou as mesas e fez um problemão ali. Entenda isso, querido, que há momentos que a gente... O que caracteriza você, o seu caráter, o que demonstra quem você é aquilo que você faz sempre. Ele é manso, ele é humilde. Só que houve esse momento que ele precisou fazer assim e entendeu que era preciso fazer isso. Tem um momento que o pai precisa dizer, parou aqui, e se tiver que falar quem manda, sou eu, é minha casa, fala. Está pensando que você está falando com quem? Eu sou sua mãe. Não é isso? Se tiver que conversar com o namorado, é até aqui, parou. Precisamos pôr limites nas situações. Precisamos dizer não muitas vezes. E nós temos, às vezes, medo de dizer não, porque a gente não quer desagradar o outro, porque o não é muito forte. Ele vai ficar triste, ele vai ficar aborrecido, ela não vai gostar. Não importa, querido. Você precisa, às vezes, dizer não e pôr limite nas situações. Tem hora que tem que chegar ao basta. E a área da mente, dos pensamentos, são importantíssimas, porque junto com elas vai estar somado a memória, as coisas que aconteceram lá atrás, as nossas histórias, as nossas experiências de vida, alguns traumas que não foram resolvidos, situações que nós passamos, que alguém magoou a gente, que a gente vem carregando isso pela vida toda. O que fulano fez, o que fulano falou. Meu irmão, eu com os meus 54 anos, se eu tivesse guardado quantas coisas que já pensaram de mim, quantas coisas que já falaram de mim, quantas coisas que já fizeram comigo. Se eu tivesse trazido isso, eu estava igual as pessoas assim, me arrastando. Ou então não tinha nem conseguido chegar aqui. Estava pesado, não é isso? Mas não, querido. A Bíblia diz que Ele nos libertou. E que nós somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando a gente começa a entender essas coisas, a gente fica leve, querido. Talvez você esteja carregando alguma coisa assim. A mente de Cristo nos liberta, entenda. Qual é a mente que tem te ajudado a caminhar? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só que antes, ou seja, para conseguir fazer isso tudo antes, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita a mente
medita dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, é preciso meditar, não simplesmente ouvir. Não, eu ouvi a mensagem, não. Sai daqui refletindo. A mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Na hora da dificuldade, na hora de eu tomar decisão, eu vou usar essa mente. Eu vou perguntar: Senhor, o Senhor está comigo? A tua mente está comigo, o Senhor deixou. O que eu faço agora? Mas quantas situações erradas já tomamos, querido? Quantas decisões já tomamos erradas porque não consultamos a mente de Cristo? Paulo fala para a gente: eu tenho a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. A gente saber que Ele cura as nossas memórias, que Ele perdoa os nossos pecados, para que a nossa mente não fique nos acusando e a gente dá essa glória para o diabo e fala: o diabo está me acusando. Ele nem sabe o que você pensa, nem tem esse poder. É a consciência que está ligada ao espírito, não está ligada à alma. A consciência pertence ao espírito humano. E ela então avisa, porque ela está ligadinha com Deus, ela está onde Deus. É como se Deus mandasse uma mensagem, tá, querido? A consciência é como que Deus mandasse uma mensagem para uma área do seu espírito, para o seu espírito enviar o fax lá para a sua alma. Dentro de você é isso que acontece. Deus está lá no espírito e Ele viu algo e não se agradou. Então Ele avisa o espírito, o seu espírito então entende que aquilo é errado e usa a sua consciência para avisar para a sua mente. E você recebe o recado e você fala: realmente está errado. E a sua alma vai decidir. A decisão é da alma. Eu vou fazer aquilo porque aquilo me dá prazer, porque eu quero fazer, porque eu quero fazer. Ou você vai falar: eu nego, e Ele me falou que isso não agrada a Ele, eu não vou fazer. Por isso que Ele falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo e siga-me. Existem muitos seguindo a Jesus sem negar a si mesmo. Nós estamos mudando a ordem, nós pulamos a etapa, nós estamos seguindo a Ele, mas no meio da caminhada estamos negando a Ele muitas vezes e dizendo sim para nós. E entra o livre-arbítrio, esse assunto tão importante. Nós temos o livre-arbítrio, sim. Deus sempre vai dar o livre-arbítrio. Porque os discípulos perguntaram e falaram: é duro esse sermão. Olha o livre-arbítrio entrando. Querem vocês ir com eles? Deus não obriga ninguém a servi-lo, querido. Agora entendam uma coisa que é uma preciosidade. Segura essa bênção aí. O apóstolo Paulo entendeu esse amor todo de Deus e se colocou numa submissão extraordinária e disse: ainda que eu pregue o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa condição, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele abre mão do seu livre-arbítrio e se coloca como escravo, como servo, pronto para obedecer a ordem de Deus. É isso que a Bíblia mostra para nós, entendeu, querido? Porque um servo é para obedecer. Lembra? Mensagem passada, o filho para se relacionar. Mas se nós somos servos do Senhor, Ele é o Senhor, quem manda é Ele, querido. Ele continua dando o livre-arbítrio, mas é como Josué falou: eu não quero saber se eles vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o servo obedece o seu Senhor. Nós temos a mente de Cristo, querido, que maravilha.
Cabem muitas mensagens aqui. Cabem muitos estudos no computador. Esse mundo está cheio de conhecimentos, de várias ordens. Mas ninguém conhece o céu como Ele. Foi Ele que deu a vida por nós. E em saber que está conjugado com a gente, que não precisa de Wi-Fi para conectar, não fica fora de área, não acaba a bateria, Ele nunca está ocupado, Ele nunca está de mal com a gente. A gente erra, a gente fala bobagem, a gente faz bobagem. E Ele está assim, ó. Vem, filho meu. Ele fala, eu te perdoo. O meu sangue derramado na cruz perdoa você. Olha, e eu não vou lançar no seu rosto. Que amor, querido, que é esse? De estar dentro de nós. A minha oração, eu peço a você que se coloque em pé nesse momento. Preparou o vinho, Zé? Eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar orando, e a nossa oração é que você faça uso da mente de Cristo. A minha oração é que nos momentos de dificuldades, você não acredite em você de uma forma absoluta, achando que você vai resolver tudo sozinho, e que não há solução para o seu problema, e que não vai ter jeito, não vai ter solução. Tem solução sim, tem jeito sim. Você não está sozinho, você não está sozinha, você tem a presença de Cristo dentro de você. E na hora de tomar decisão, lembre dos homens mais inteligentes. Você tem o homem mais inteligente da história, colado com a sua mente, com o seu pensamento. O nome dele é Jesus Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Repita isso, querido. Eu tenho a mente de Cristo. Você pela internet aí, repita isso. Eu tenho a mente de Cristo. Nosso Deus, nosso Pai. Senhor, eu quero orar nesse momento. Senhor, pela nossa vida. Ó Deus, quantos momentos o Senhor foi desprezado dentro de nós. Na sua humildade, Senhor, o Senhor permitiu que nós tomássemos caminhos errados. Na sua humildade, o Senhor permitiu, e como o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, eu entendo que o Senhor chorou e gemeu, vendo a gente caminhando por lugares que não éramos para ter caminhado, Senhor. Ah, meu Pai, e nós não olhamos para o Senhor, nós não perguntamos o que era para fazer. A nossa emoção dominou a gente ficou com raiva, a gente ficou irado, a gente chorou, a gente bravejou e a gente foi na direção contrária. E hoje, muitos de nós estamos colhendo frutos de decisões assim. Senhor, mas a gente pode mudar essa história hoje, porque nós temos a convicção que temos a mente de Cristo, nós temos a convicção que o Senhor, ó Deus, está próximo, está dentro de nós para nos orientar a tomar decisões melhores, decisões certas. Pai, que nós possamos ser fortes e dizer não na hora da necessidade. Talvez dizer não para nós. Talvez dizer não, eu não vou fazer porque está errado. Eu não faço porque está errado. Eu não vou comprar porque está errado. Eu não vou falar porque está errado. Eu não vou calar porque está errado. Senhor, nos guie, Senhor.
que possamos ser sábios, Senhor. Não ter apenas o conhecimento, saber de Gênesis, Apocalipse. Não basta ter só o conhecimento, nós queremos ser sábios, nós queremos ter atitude e sabedoria, orientado pelo Teu Espírito Santo, porque nós temos a mente de Cristo, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos louvar, querido. Pode permanecer em pé. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia, cante com alegria. Jesus, Jesus, maravilha. nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Maravilha. O seu nome é Jesus Cristo. Diga, diga. Nele a gente pode confiar. Jesus, 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 Jesus. Nele a gente pode confiar. Mais uma vez, vamos lá. aleluia. Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia. Que lindo, queridos. Meu Deus, nele a gente pode confiar. Maravilha. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, querido? Glória a Deus.